bangers e juristas de todo o país, aqui é Germano Schwartz e hoje na nova edição do programa Direito e Rock nós temos conosco a Gabriele Salles Sarlet, que é pós-doutora em Direito pela Universidade de Hamburgo e também professora do mestrado em Direitos Humanos aqui da Uniriter. Bom dia, Gabriele, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Germano? Que bom que você está aqui para que pelo menos nossos professores tenham mais coragem de vir aqui debater o tema. Pois é, para mim é uma alegria, né, estar participando desse programa, que eu acredito que tem uma função super bacana e assim, oportuniza uma discussão que no meu entender é uma discussão muito, muito relevante, sobretudo no momento atual, é uma discussão muito relevante, né, porque aproxima áreas que a princípio parecem tão dissonantes, né? E eu entendo que, na verdade, assim, é sempre uma alegria escutar rock numa companhia bacana é muito legal. Escutar rock falando sobre uma coisa que a gente acredita, que no caso a educação jurídica, parece ser bastante bacana. Esse é o nosso tema de hoje, educação jurídica, o ensino do direito. Tem muita coisa legal aí pra gente falar, né, Gabriele? Nós temos um roteiro que nós pensamos aqui, né? Provavelmente a gente não vai seguir ele, mas a primeira música, aquela que a gente lembrou, é uma clássica e a gente vai rodar ela agora, é Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Acho que o refrão já diz tudo, né, Gabriele?
é um refrão tão emblemático, né, que eu acho que ele mexe com qualquer pessoa, né? É aquele tipo de coisa, levanta defunto, porque... Sabes que esse filme eu assisti pela primeira vez no Osvaldo Aranha, quando eu devia ter uns 9, 10 anos, e eu lembro do pessoal no cinema com a camisa rodando e subindo em cima das poltronas do cinema. Mas até mesmo no filme tem uma cena em que o professor começa a ridicularizar o aluno. Será que nós, professores do direito, fazemos isso com os nossos alunos? Olha, hoje eu penso que a gente está num outro momento, né? Não necessariamente um momento pacificado, porque a educação ela é sempre um processo de contrariar alguns aspectos formadores da personalidade, né? Então isso existe sempre em razão de alguma espécie de conflito, é impossível que seja totalmente pacificado, até porque o processo de educação ele vai inserir elementos de superação, e para superar você tem que vencer essa força inercial, né? Mas eu penso que hoje já não é mais cabível, quer dizer, embora ainda existem equívocos, mas não é mais cabível esse tipo de hierarquia tão radical que a gente vê no clipe, que acaba sendo o mote, né, para toda essa revolta que foi de 68, que eu acho que também esse programa pode servir para a gente curtir um pouco isso, não é? O Maio de 68 foi super importante. Estava lembrando aqui agora, Gabriel, 2 gênios da humanidade. Um é o Roger Waters, né? Uhum. Tem uma hora em que ele diz que a gente mais ou menos fabrica os alunos, eles vão caindo numa caixinha. E havia um outro professor muito querido do direito, o Sr. Vará, que usava a figura da pinguinização do direito. Eu me lembrei na hora, né? que eu comecei a falar que eu só me lembrava dele, né? Esse processo da pinguinização é algo assim muito, muito, muito importante da gente lembrar, porque na verdade até nós aqui, né, que de certa maneira estamos aqui de blazer falando sobre rock. Espero que o mestre... Eu vim de camisa preta por baixo. Espero que o mestre Vará não esteja se retorcendo aí em algum lugar. Iria nos chamar a atenção, certamente. Mas assim, é interessante que essa coisa das caixinhas, né, em maio de 68, pelo menos é um movimento e é um momento que marca na vida, né, de qualquer pessoa interessada em educação, um grande salto, porque a partir dali começou a haver a discussão a respeito, né, dos discursos do suposto saber, né? Então, o suposto saber, ele por si só, ele não se sustenta a partir de maio de 68, né? E aí você vê grandes discussões sobre a subjetividade, sobre a educação, né? Sobre gênero, sobre direitos humanos, que acaba sendo o grande mote de tudo isso, né? Eu não sei você, eu tive aula na minha faculdade de Direito inteiramente magistral, ou seja, nenhum tipo de metodologia, nenhum tipo de interação. E é interessante ver como, mesmo que involuntariamente, pessoas da minha geração acabam reproduzindo essa maneira de ensinar nas faculdades de Direito. E isso acaba, de alguma maneira, acontecendo de tal sorte que você, que é uma professora inovadora, deve ter esse problema. O aluno, às vezes, acha que você não dá aula. Olha, eu não sou professora inovadora, eu tenho que confessar. Na verdade, assim, o que a gente tenta é escapar um pouquinho dessa coisa engessada, não é? Da aula magistral. Mas eu confesso que eu sou de uma geração que ainda não tinha nem aula, quer dizer, os professores de qualquer sorte se davam o luxo de simplesmente não ir à aula, né? Ou de lançar alguns temas e que a gente pudesse adivinhar mais ou menos o que aquilo ia dizer, porque eu sou da geração que se formou exatamente na época que a Constituição estava sendo promulgada. Então, a Constituição estava sendo promulgada e a gente estava
começando a engatinhar em relação a todo esse Brasil jurídico que estava se desenhando, né? O meu pai se formou e a frequência não era obrigatória em cursos de direito na época que ele se formou, no início dos anos 80, né? Pois na verdade, assim, o que mais me surpreende hoje é que também o aluno ele passou a ser um aluno mais conservador, né? Quer dizer... Boa. Essa é uma atividade importante da gente resgatar, porque, por exemplo, para nós que estávamos investidos de todo aquele afã de decorar o artigo 5º, né? Era uma coisa legal, era revolucionário. Tem que ter muita memória para decorar o artigo 5º. Tinha que recitar de certa maneira, porque tinha um tom subversivo e a educação jurídica era vista como uma educação para a cidadania, né? Então, era bonito estudar isso porque a gente estava a fim de dizer, agora vai valer, agora vai dar certo. E hoje você vê um perfil de um aluno muito conservador, um aluno... criticando a própria Constituição. E não só isso, ele não está mais envolvido nessa ideia de que estudar o direito pode ser além de registrar as bases nas quais a gente já está inscrito. Quer dizer, você estudar... direito pode ser e deve ser para você construir algo, e exatamente nessa ideia da construção da cidadania, né? Então é como se o aluno ele foi se tornando conservador na medida em que ele foi sendo amortizado de certa maneira naquilo que é mais próprio do aluno, né? Que é o aspecto contestador, de dizer a gente não precisa disso, a gente pode ir por si só, né? Não precisamos de controle de pensamentos. Não precisamos, né? Não precisamos, e a gente pensa e a gente discute, e a gente quer ir para a discussão dentro de uma argumentação própria e tal. Eu acho que isso se perdeu. Bacana, Gabriele. Nessa linha a gente separou um outro clássico aqui do rock. É uma música que tornou o Alice Cooper um dos grandes estouros em termos de venda nos Estados Unidos e no mundo nos anos 70. Ela se chama School's Out. Me
bate-papo fora do microfone aqui foi ótimo, Gabriele. Essa música do Alice Cooper é uma música que na minha adolescência, quando acabava as aulas lá no antigo, 2º grau, 1º grau, eu saía cantando a toda, porque o Alice Cooper dizia algo como: bom, chega de aula, vamos para fora, eu não quero mais saber de professor chato, eu não quero mais saber da escola, eu não quero lápis, eu sou da época do lápis, né? Livro, chega, porque a escola não corresponde ao meu mundo ideal, né? E a gente falava que agora como existe essa dicotomia entre aquilo que o aluno espera do direito, né, e aquilo que o direito de fato vai dar para ele. E eu queria seguir um pouco nessa linha, como esse aluno de hoje, ele é conservador, porque talvez até a própria faculdade seja um obstáculo porque ele queira, porque é só algo para justificar um pouco do que ele imagina na vida. Sei. Na verdade, assim, eu também adoro essa música, eu acho que ela também tem a ver com esse sentimento que a gente precisa, de qualquer sorte, cultivar, que é o sentimento de indignação, o sentimento de se posicionar, né? Eu acho que também tem muito a ver com o povo gaúcho, esse povo aguerrido, né? Que acaba sendo tão apaixonante essa coisa do posicionamento, eu acho que... Mas, voltando para a educação jurídica, eu penso que nós deixamos em algum momento de pensar no direito como afetação, né? Como um fenômeno que nos afeta, né? E nos afeta diretamente. E ao nos afetar, ele tem que provocar em nós algum tipo de reação que seja uma reação à altura. Uma reação à altura deveria ser aquela reação que a gente constrói a partir de um diálogo, né? Um diálogo com a doutrina, com a legislação, com a jurisprudência. E esse diálogo, ele exige daquele que se propõe uma coragem muito grande. Uma coragem de primeiro enfrentar a sua própria ignorância e romper o tabu do preconceito. A segunda parte da coragem que eu acredito é aquela de se tornar receptivo. E aí se tornar receptivo ao papel do mestre, que ele é ainda um papel muito importante no direito. É aquele cara, é aquela mulher, aquela pessoa que de qualquer modo ele tem uma experiência, ele já soube dialogar com esses institutos e ele vem te apresentar algo que pode de qualquer momento, de um momento ou de qualquer forma, trazer para ti possibilidades outras em relação à realidade. O direito deve ser isso, um instrumental para trazer novos contornos da realidade. Então, você acha que o fato de o Brasil ter 1.200 faculdades de direito influencia ou não influencia nisso tudo? Olha, assim, o número de faculdades ele não seria tão significativo num conjunto se nós pudéssemos dizer que todos estavam comprometidos com a educação de qualidade. E aí eu falo de educação de qualidade no sentido de que a educação ela não pode ser apenas, a educação jurídica, sobretudo, não pode ser apenas a repetição da legislação, né? Então, assim, o nosso papel enquanto professores é mostrar que a legislação é um dos aspectos, mas que diante da legislação, por mais árida que ela possa parecer, há algo que pode ser mudado ou pode ser descortinado a partir da contribuição da doutrina, mas, sobretudo, a partir de uma interpretação criativa. Mas o aluno chega imaginando que direito é lei, é isso, né? Além de imaginar que direito é lei, eu acredito que o aluno ele desconhece essa, vamos dizer, capacidade de subverter a ordem que está íncita em qualquer processo educativo, né? E não é só essa ordem imediata que a gente vê com o Cooper, é uma ordem muito mais legal no sentido de que ele pode se inscrever sim na realidade a partir do estudo do direito. Ele pode se apaixonar pela Constituição, ele pode ver o Código Civil como um instrumento extremamente revolucionário, tão revolucionário quanto um instrumento musical que nos seus acordes muda, né? E toca a alma, né? O Código Civil é uma loucura, né? O Código Civil na França é o grande instrumento da Revolução Francesa, foi aquilo que baseou o Império Romano, mas o Código Civil, além de tudo, tem mecanismos importantíssimos aí para a própria cidadania, né? E quando a gente começa a apresentar isso nesse sentido da afetação, né? Porque o que te afeta? É aquilo que te faz mover, te faz
mudar, te faz acordar, né? E aí é nisso que eu acho que há uma aproximação entre o rock e o direito, porque ele nos faz acordar de certas letargias, né? Então, se tu pega o texto constitucional, tu te apaixona por ele, tu pode estar falando de competências, que é a matéria talvez mais chata que tem. Mas tu vê assim, olha, por que isso acontece? Mas tem muita né? gente que vai ganhar bastante processo sabendo competência. Pois é. Isso ajuda, né? Bom, na linha da afetação eu queria mostrar uma música, na verdade o início dela é de um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos. Muita gente diz que é o maior, o melhor, que é o do Sgt. Pepper's dos Beatles, e a música Getting Better. Nós vamos ouvir só o iniciozinho, que é quando o cantor, que eu digo depois quem é, fala um pouquinho dele na experiência na escola e na educação. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. You're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. Aqui está cantando Lennon, né? E ele diz algo como nessa estrofe: eu estava acostumado a ser maluco na minha escola. Os professores que me ensinavam, eles não eram cool, eles não eram legais, né? Eles me pressionavam, eles me perseguiam e me enchiam com as suas regras. Como é que o direito tolhe a criatividade ou não, o ensino do direito dos nossos alunos? Como é que eles podem chegar com toda essa afetação, essa esperança, e nós, professores, podemos fazer com que eles percam isso ao longo do tempo? Olha, é interessante porque o aluno do direito, ele parece que ele não matou mais a charada, que é a charada de 25 anos atrás. Eu insisto, porque parece que quando a ditadura era um impedimento real, ela se tornava algo que instigava, né, e provocava uma resistência, provocava um processo criativo muito mais real. Com essa mudança do perfil e o processo de redemocratização em curso, parece que, ao contrário do que nós esperávamos, nós fomos ficando cada vez mais apáticos, né? E talvez o nosso grande desafio enquanto professor é mostrar que estudar direito pode ser muito mais do que meramente se colocar. Claro, é importante, viver é importante, salário é importante, uma posição social é fundamental, mas além disso, talvez o nosso grande desafio é mostrar como é desafiador e divertido estudar direito, né? Divertido? É divertido. É como eu dizia no mestrado, no primeiro dia, quando eu cheguei, que eu falava, digo, gente, nós temos talvez a maior felicidade do momento, que é estudar direitos humanos no Brasil atual. Porque é a maior fonte de violação. Imagine se a gente estivesse na Finlândia, a gente não ia ter o que estudar, né? E aqui a gente tem muito que estudar, a gente tem muito o que pensar, né? E tem muito o que produzir, discutir com os alunos e levá-los, inclusive mostrando situações como são situações que tocam, que afetam. E nesse processo de afetação, dizer para eles, olha, vamos junto, vamos criar hipóteses, vamos pensar situações, né? E talvez esse seja o processo mais desafiador do momento, que é também um processo no qual o Lennon também vai ter uma grande importância, porque ele, junto com os Beatles, ele, por exemplo, mostra novos panoramas que são panoramas que também podem ser panoramas de pacificação, panoramas de idealismo, e eu acho que isso está faltando. Há quem diga, eu não vou aqui corroborar a frase do Lennon, de que eles foram mais famosos do que Cristo, mas há quem diga que existe uma cultura ocidental antes e depois do fenômeno dos Beatles, mas também uma certa cultura rock and roll, ou seja, de algum modo, isso é explicitado depois na cultura punk, né? U2, nós também podemos fazer as coisas, não é mais somente aquele que detém o poder, nós também detemos, né? Sim, e essa cultura Beatles, ela é muito interessante porque ela acabou sendo
um fenômeno, né, que afetou de maneira radical quase todas as áreas do pensamento, né? E tem a ver com esse período que é um período muito fecundo da história, né? E que me parece que passados esses anos todos, né, que pode ser contado como uma geração, em regra é uma geração, nós estamos numa geração pós-Beatles, né? Uma geração que agora parece que está procurando um novo lugar, né? Talvez seja isso que seja tão atordoante, ao tempo legal ser professor de Direito no Brasil, nesse momento. Né? E as artes, assim como a sua disciplina no mestrado em Direito e Literatura, elas normalmente antecipam aquilo que vai ocorrer, né? Esse álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's, é de 67. Pois o Maio de 68 vem logo depois, né? Pois é, eu pensava, quando conversei com os alunos lá do Direito e Literatura, conversávamos sobre a escolha dos livros, e a gente acabou vendo, por exemplo, que a literatura ela é salvífica nesse ponto, né? Porque você se sente realmente afetado, e aí vem esse processo da afetação, quer dizer, você sai desse solipsismo, dessa situação autocentrada, né, que impede o estudo do direito com essa ideia de diversão, de alegria, de construção, de participação. E a literatura é um caminho, assim como o rock e outros, que nos tiram dessa apatia e nos mostram, olha, vem cá, a realidade é essa, né? E pode ser bem legal, pode ser bacana. Adorei, a gente pode ficar aqui. O rock nos tira da apatia da nossa posição com o direito. Queria agradecer demais a Gabriele, a presença, e que a gente poderia ficar conversando horas e horas. Você viu, a gente ia ficar aqui até amanhã, sem problema nenhum. E vamos deixar para o ouvinte e para os ouvintes uma música que é de uma banda que eu realmente gosto bastante, até porque é bastante fácil de tocar, que é o Ramones com o clássico Rock and Roll High School. Rock, 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 rock.